que é um dos módulos de rigging do DP Auto Rig System. É um módulo de membro que ele tem bastante coisa e que ele é bem completo para poder ajudar a gente a fazer rig de personagens, tá? Então o Limb basicamente ele tem as mesmas opções de mirror, espelhamento, ele tem opções de articulation, de corrective. Eu vou deixar ativo aqui o corrective. Quando a gente criar o nosso rig, ele já vai vir com os corretivos e eu vou apresentar, igual a gente viu no setup dos dedos, que a gente pode ter corretivos, a mesma coisa para o setup do head, do limb. Alguns módulos têm corretivos já integrados, outros não. Se a gente precisar fazer um corretivo, no momento em que a gente vai aprender a ferramenta de corretivos, aí a gente pode ver como que faz um corretivo custom, que a gente chama, né? Que não já vem implementado no rig, a gente quer criar um joint corretivo a mais. Então vou deixar isso aqui para a gente ver os que ele vai criar. E aqui embaixo começam a ter as coisas mais específicas sobre o módulo que a gente tem de Limb. O que ele cria aqui na nossa guia é simples, tá? Ele cria para a gente um módulo base, onde a gente pode posicionar o nosso, por exemplo, se for posicionar um braço, a gente vai lá, posiciona o braço onde a gente quer que as articulações aconteçam, e essa articulação aqui é a articulação do shoulder, é o que a gente chama ombro, tá? É a articulação do ombro. Já esse daqui é o clavícula. Então, o clavícula ele tem um posicionamento sempre apontando para o shoulder, é o melhor que a gente pode fazer. Então a gente coloca a articulação do clavícula mais ou menos aqui, e ela apontando para o ombro, ela fica com uma rotação boa depois. Aqui a gente tem dois outros que a gente vai aprender, que são, um é o cotovelo, ou no caso poderia ser o joelho, e esse aqui é o punho. Tá? Então, primeiro a gente normalmente coloca o nosso módulo onde a gente quer, rotaciona o ombro da maneira que ele estiver. A gente vem cá, coloca o nosso clavícula na distância onde a gente quer e também na orientação para o nosso ombro. E aí a gente vem e coloca o punho. O punho, quando a gente coloca, olha, o ombro ele está sempre apontando para o cotovelo. Então é uma coisa boa que a gente tem aqui de setup para facilitar a nossa vida. A gente coloca o punho onde ele deve ser. E depois a gente ajusta aonde deve ficar o cotovelo, tá? Eu vou desligar a grade ali só para a gente entender. Olha, o cotovelo, ele, se você fizer assim, o cotovelo vai dobrar ao contrário. Então tem que sempre lembrar de deixar um ângulo mínimo aqui. E lembrar também de quando a orientação do nosso controle ele não pode passar para lá desse antebraço dele aqui não. Então você rotaciona assim, deixa mais ou menos no meio, eu acho que é o mais recomendado, e aí ele fica posicionando onde vai ser o cotovelo. Se a gente gerar esse rig, vou chamar ele aqui de arm, por exemplo. Se a gente gerar esse rig dessa maneira que ele está, ele vai criar aqui um ombro, aqui uma clavícula, aqui o cotovelo e aqui o punho, tá? Esses ângulos que a gente escolheu aqui não estão muito ideais, porque olha para você ver, o ângulo de torção do punho não está alinhado com o direcionamento do antebraço. Então, para alinhar isso, por exemplo, a gente até poderia ter o desalinhamento aqui também da clavícula, sabe? E aí você vem aqui e seleciona esse botãozinho de reoriente. Quando você clica nele, eles vão reorientar da melhor maneira possível esse seus posicionamentos das articulações para que ele funcione anatomicamente, organicamente em um membro. Ele deve ser mais assim que se faz, tá? Então esse botãozinho é para isso. Aqui o type a gente esqueceu de mexer nele, mas esse type basicamente o que ele tem se você escolhe que ele é arm, ou seja, um braço, ou leg, que é uma perna. Se você mudar para leg, ele automaticamente configura como ele espera que seja uma leg. Então aqui, ó, ele vai colocar o seu módulo apontando para cá. Esse módulo ele está ali, ele ainda está desalinhado. Você pode dar um reoriente aqui, ele vai alinhar melhor esse seu tornozelo, tá? Então seria aqui a articulação do topo do fêmur, entre o fêmur e a bacia. Aqui seria a nossa articulação de joelho. E aqui o tornozelo, tá? Daria para você colocar aqui onde é o seu personagem e gerar o rig dele,
tá? Esse aqui não existe na nossa bacia, entre a bacia e o fêmur, a gente não existe esse nosso controle de clavícula, mas no rig de perna a gente costuma colocar no nosso rig, justamente porque pode dar mais liberdade ao animador mover um pouquinho a bacia do personagem. Na animação eles costumam usar isso principalmente para corrigir poses, mas está aqui para a gente, se a gente quiser, tá? Então quando a gente tem esse setup, sendo ele como leg ou sendo ele como arm, ele vai criar o mesmo tipo de setup, somente com a orientação e a definição dos controles de nomenclatura um pouco diferente, tá? Nesse caso, a gente tem um estilo também que a gente pode escolher se é um estilo bípede, se é um estilo quadrúpede, se é um estilo quadrúpede spring, que ele usa o solver spring de IK, ou se é um quadrúpede extra control. Esse daqui é o mais completo que a gente tem. Normalmente a gente utiliza ele no quadrúpede, porque ele tem um controle que dá para você fazer como um reverse leg nele. Você tem um controle na base para você editar a sua cadeia de K dupla. Então ele é muito útil nisso. Então nesse tipo de setup aqui a gente pode escolher. Eu vou escolher como bípede só para testar aqui, para apresentar para vocês. Se a gente tivesse escolhido aqui, por exemplo, o quadrúpede, o que acontece? Ele apresenta para a gente um novo locator para conectar onde vai ser o segundo joelho, vamos chamar assim, do nosso quadrúpede. Então a gente poderia pôr aqui, ó, formaria uma perna de quadrúpede traseira, ou aqui mais na frente se formaria perna de quadrúpede da frente, tá? Então esse daqui é só para quando é quadrúpede que ele aparece. No caso aqui eu vou deixar como bípede para não confundir. E essas outras opções aqui também são importantes, elas vão acrescentar coisas no nosso rig, que é um setup de ribbon. O setup de ribbon a gente também às vezes chama ele como bend controls. E esses bends, eles são que dá para a gente fazer um arco com a nossa perna, com o nosso braço, fazer aqueles braços mangueirinha que tem um monte de controles para ele poder fazer curvas, né? Curva de C, curva de S, etc. Então, aquilo ali a gente chama mangueirinha. Nesse caso, ele cria esses controles para a gente e quantos ribbons que a gente tem no nosso setup. No caso, pode escolher 3, 5 ou 7. Normalmente, no padrão, são 5. Se a gente está no quadrúpede a gente põe só 3, não tem necessidade de ter muitos, mas depende do personagem, do tamanho do membro, se ele é longo ou não, para a gente colocar mais ribbons ou menos ribbons. Então depende muito do setup que a gente vai fazendo. Eu vou deixar como default aqui para apresentar para vocês esse ribbon 5. Esse ribbon 5 ele vai fazer o quê? Entre o main joint aqui e o joint do corner, que a gente chama que é o da articulação ou joelho ou cotovelo, ele vai criar 5 joints aqui no meio para poder fazer o arco dessa parte do membro. E depois mais 5 outros joints aqui entre o cotovelo ou joelho e o punho e no caso ou o tornozelo. Então vai ter mais 5 aqui. No total ele vai criar 10 joints que vão ser os ribbons para esse membro, que é o limb, que é o módulo que a gente está vendo, tá? Se a gente colocar essa opção de Align World, normalmente ela sempre vai padrão, porque isso faz com que a gente tenha um controle K do nosso membro que esteja alinhado ou não com o mundo. Isso é uma definição mais importante de ser compreendida na parte de animação, mas os animadores me convenceram um dia de colocar essa opção. E a gente então no nosso rig, a gente tem a opção de escolher se o nosso rig segue o mundo ou se ele segue a orientação da guia que a gente criou. Então mais para frente a gente pode ver isso na prática, provavelmente vai ficar mais fácil de entender. E additional é quando a gente coloca e cria novos joints, que são os joints aditivos. Então esses joints additional, eles chamam de add, tá? Joint aditivo. Esses joints additional, eles são joints que você vai ter na sua cadeia de ribbon, mais joints 4 em cada um dos lados, para você ter controles e poder deformar sua perna da maneira que você quiser. Eu posso criar ele aqui, vocês vão ver, vai criar um monte de joints, mas pode ser que seja um pouco confuso. Não se preocupa, isso daí tudo a gente vai
compreender que o rig é complexo, a ferramenta é poderosa, mas ele também pode nos confundir. Então eu vou tentar ser o mais claro possível, mas eu vou adicionar ele aqui sim, para a gente ver o que ele cria para a gente. Então vamos dizer que agora não é mais arm, é mais uma leg aqui. Para falar a verdade, né? A gente mudou o tipo dele para leg. Vamos fazer o rig dele e gerar esse rig e ver o que acontece. O que ele vai fazer para a gente? Ele gera os controles, gera o setup e criou para a gente essas cadeias aqui, tá? Essas cadeias são cadeias de IK e FK, a gente está no modo IK. Se a gente quiser mudar para o modo FK, a gente precisaria vir aqui e mudar esse leg aqui para FK. E aí a gente tem os controles FK e não são mais aqueles controles IK que a gente tinha anteriormente, tá? Então, dá para fazer o blend entre IK e FK? Dá. Basta você usar o Option Control e você tem aqui o blend de IK e FK. Ele faz a transição de um para o outro. Ah, legal, Danilo. Então me explica o que seria aquele IK FK Snap. Isso aqui só tem no módulo de Limb atualmente. Ele faz o snap entre um e o outro sem fazer o blend, ou seja, ele vai tender a fazer o snap e depois ele muda para ele vai tender a fazer o blend, mas depois ele calcula, opa, o IKFK Snap está ligado, então se tiver ligado, ele vai ler esses valores de um para o outro e transferir a pose sem mudar a posição quando muda de K para FK. Então, isso daqui é uma coisa que está integrada no rig. Esse aqui é super complexo. Ele tem um script node dentro dele que faz esse cálculo para a gente, tá? Então, é uma coisa super avançada. Nesse aqui, Snap, se você deixar ligado e você transferir de um para o outro, a gente está com a perna de FK aqui. A gente vai trazer a perna de IK quando a gente liga aqui no outro. Ó. A perna de FK vai snapar, que a gente chama, de um para o outro. Então, se eu quiser aqui agora minha perna de FK e trocar ela de K para FK, ela vai estar sempre nessa posição. E se eu pegar o IK aqui e colocar ele assim, ó, vamos dizer que eu coloquei uma outra pose na nossa perna. Agora eu quero ver se o FK vai transferir para ele. Se o FK vai transferir somente se esse script estiver ligado, ou seja, se o IK FK Snap estiver ligado, a gente vem aqui, muda de um para o outro, aí ele snapa o FK aonde está o IK. Então, isso aqui é uma coisa muito poderosa, muito avançada para a gente e é muito legal de se fazer isso daqui. Nossa, deu um trabalhão, fiquei anos para conseguir resolver essa solução e espero que seja útil para vocês. Nesse caso, a gente deixa sempre desligado. Se o animador quiser utilizar, ele usa isso, tá? Aqui a gente tem o IK FK Blend. Aqui a gente tem opções de ver ou não os controles de bend, tá? Os controles de bend são esses daqui, ó. Aqueles que estão ali no meio. Vou habilitar eles e a gente vai mexer para a gente entender. Ó. O que acontece com o controle de bend? Ele tem aqueles joints de bend que eu falei com vocês, que são os ribbons, e ele faz a curva do ribbon ser dessa maneira. Além dos controles de bend, a gente também tem a opção de extra bends. Extra bends é quando você tem um controle para cada uma dessas articulações novas que foram criadas, que são os ribbons. Se você mostrar eles aqui, você vai ter esses quadradinhos. Ó. Eu falei que ia ficar um complexo e tá ficando mesmo. Olha, a gente tem o nosso controle do ribbon e a gente ainda tem os controles do próprio extra ribbon. E dentro do extra ribbon a gente ainda tem aqui o nosso controle da lateral do ribbon. Então, isso daqui começa a ficar bastante complexo. Eu entendo que é difícil, mas a gente tem que entender que se a gente quer fazer um rig de alta qualidade, a gente tem que usar uma ferramenta poderosa para isso. E tem que saber rig. Não adianta você não saber rig, não ter estudado rig, pegar uma ferramenta dessa, você não vai conseguir extrair dela o melhor que você poderia, tá? Além disso, a gente também tem os controles corretivos aqui. São controles extras que a gente tem ali. Ó. Eu vou diminuir aqui, vou tirar um pouco esses extra bends aqui para não confundir a gente. Eu vou mudar para IK para ficar mais fácil para a gente visualizar essa interação com o corretivo. Olha lá os corretivos que a gente tem no nosso bend. No nosso articulation da nossa perna, por exemplo, tá? Isso tudo aí a gente vai ver na prática como funciona. Já expliquei para vocês nos módulos mais simples. Esses controles aqui são controles levados dinamicamente
a partir do cálculo da pose que a gente tem. Então, dependendo da pose do rig, ele vai ativar o corretivo vai levar um joint específico, e esse joint específico ele vai ser calculado de acordo com a leitura da pose. Então, esse joint é um joint especial, é um joint corretivo, é JCR que a gente fala, que ele está aqui, ó, o joint corretivo, cadê aqui? O joint corretivo ele está aqui, ele vai listar para a gente aqui também os joints corretivos aqui, tá bom? Bom, o que a gente pode entender disso daqui? É que o limb ele é mais complexo também do que os outros, porque ele pode ter um monte de coisas assim, além do que simplesmente o rig. Esse aqui é o controle para a clavícula, que no caso para a perna seria a parte superior ali da perna. Esse controle aqui é o que a gente já sabe mesmo, que é o controle de polyvector. Ele tem opções de pinagem desse polyvector. Se você pinar ele, ele não vai sair do lugar. É muito útil às vezes quando a gente precisa fazer algo que está apoiado na mesa, sabe? Essas coisas. Então, se a gente tiver integrado isso com o nosso módulo de foot, a gente teria mais opções aqui de reverse foot. Nesse caso, a gente tem opções da Line Word, que eu falei com vocês, que ele cria esse atributo. Esse aqui é o alinhamento que ele já tinha, então não vai dar muita diferença para a gente, mas um braço, por exemplo, a Line Word daria muita diferença, onde a gente alteraria aqui e ele ficaria seguindo o mundo da maneira que o eixo dele só vai mover um eixo de coordenada. Isso ajuda muito o animador no polishing, quando ele estiver fazendo alguma alteração na animação dele usando o nosso rig. Os outros atributos aqui são bem convencionais. A gente tem os twist para o polyvector, a gente tem stretchable, bow length, essas coisas. O soft IK é muito legal para evitar o pop durante a animação, então o animador pode pôr um pouco de soft IK, que ele não vai dar aquele pop, que é aquela batida que dá no joelho, tá? Isso também entra muito em questão de utilização durante a animação. E o uniform scale é aquele quando a gente tem o pé que cresce ou não, tá? Aí esse último controlinho aqui, ó, é um controlinho que a gente chama ele to parent control, e esse to parent é basicamente para a gente poder fazer ele levar objetos. Então, se a gente tem um objeto na nossa cena em um outro rig e a gente quer fazer um parent que siga tanto o IK quanto o FK do nosso limb, a gente usa esse controle para fazer essa conexão de parent. E essa conexão de parent que foi feita não se perde se a gente mudar de IK ou FK. Então é uma boa a gente saber disso. O que mais que a gente pode entender aqui? Eu acho que a gente já viu tudo. Pode ter muito mais coisas para a gente mexer e aprender quando a gente for ver o nosso rig em si, em atuação. Aí nesse caso a gente teria aqui um controle para o joelho, movimentar o joelho através dos ribbons, tá? Então, espero que você goste. Isso daqui é bastante complexo, eu sei, mas que pode ser muito útil para a gente fazer rigs de qualidade, tá bom? Espero que goste. Muito obrigado. Valeu!